Olá, clientes Eco Contabilidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as retenções. Retenções de ISSQN, que é o imposto municipal, nos serviços tomados. Hoje o tutorial ele vai mais destinado um pouquinho para os nossos clientes que são associações, entidades, templos, enfim, esse tipo de cliente hoje que a gente vai abordar aqui para tratar um pouquinho sobre as retenções de ISS, tá? Falando um pouquinho sobre quando vou reter e quando não vou reter o ISSQN no serviço prestado, gente, tá? Então, assim, sempre que eu for tomador de serviço, de acordo com o Código Municipal de Toledo, estou até inclusive no site de Toledo, a gente vai ter as disposições sobre quando devemos fazer a retenção ou não, tá? Mais precisamente aqui no artigo 54 do Código Tributário de Toledo, Paraná, ele vai trazer quando nós, daqui de Toledo, devemos fazer a retenção. Ele me diz o seguinte, ó, sujeito passivo. O contribuinte do imposto sobre serviço de qualquer natureza é o prestador de serviço. Ou seja, ele fala que o contribuinte é o prestador. E no parágrafo 1º ele vai trazendo as situações que vão estar elencadas também aqui no artigo 54. Aí ele me diz que são solidariamente responsáveis com o prestador de serviço as pessoas jurídicas de direito privado, empresários individuais, blá, blá, blá. Ou seja, aqui ele vai acabar agrupando praticamente que todas as empresas, tá? Proprietário de obra, proprietário ou representante que ceder locais para a prática de jogos ou diversões, tomador intermediário do serviço proveniente do exterior do país, e aqui o inciso 6º, que é o específico, para a gente falar sobre as associações, tá? Essa parte aqui que eu grifei. Então, o que ele me diz? As pessoas jurídicas de direito privado, todas as pessoas jurídicas que tiverem um CNPJ ativo, constituído, os empresários individuais, exceto os microempreendedores individuais. Então, se você for um MEI, você nunca vai precisar fazer a retenção do ISSQN nos serviços prestados. E demais associações ou entidades de qualquer natureza ou finalidade, ainda que imunes ou isentas ou não tributadas pelo ISSQN. Aqui, quando ele diz isentas ou imunes, entram clubes, associações sem fins lucrativos, templos, igrejas, entre todos, que forem tomadores de serviço. Então, o simples fato de você contratar alguém para prestar um serviço para você, como pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, você é solidariamente responsável pelo ISS. Ou que fizerem pagamento de qualquer dos serviços a que se referem os incisos 1 a 20 do artigo 35 dessa lei. Ou seja, mesmo que não tenha nota, que o teu prestador de serviço ele não tenha emitido uma nota contra você, quando você for pagar, você é obrigado a fazer a retenção, tá? Quando os serviços forem prestados total ou parcialmente em Toledo e o estabelecimento ou domicílio do prestador dos serviços estiver localizado fora ou em outro município, conforme a redação dada pela Lei 2.239, de 21 de julho de 2017. Ou seja, então resumindo, eu somente se vou estar obrigado a fazer retenção de ISS nos serviços tomados se o meu prestador de serviço, o meu fornecedor desse serviço, ele estiver localizado, se o estabelecimento do domicílio do prestador for localizado em outro município. Então, se o teu prestador for de Toledo, a gente já elimina aqui, não precisa fazer a retenção. E ainda assim, só vai ser retido se o serviço for prestado em Toledo. Olha aqui.
Certo, então assim, se eu estou contratando alguém para fazer um serviço em outro município, pode ser que seja retido, mas não vai ser devido aqui para Toledo, não vai ser para vocês. E aí, fora isso ainda, se estiverem nos incisos 1 a 20 do artigo 35 dessa lei. Vamos lá no artigo 35 para a gente saber quais serviços exatamente é que estão obrigados da retenção. Então aqui ele traz quais são os serviços. Tá? E aí ele começa. Ó. Itens descritos no subitem 7.02 e 7.19, que é os itens que são da discriminação de execução de obra, empreitada. Da demolição dos serviços descritos nos itens 7.04, edificações em geral, Código do Serviço 7.05, execução, varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento de reciclagem, etc. Item ponto 7.09, Código de Serviço. Da execução de limpeza, manutenção e conservação de vias, item 7.10. Execução de decoração, jardinagem, corte e poda de árvores, Código de Serviço 7.11. Do controle de tratamento de efluentes, Código de Serviço 7.12. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação do solo, plantio, silagem, etc. Da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas, Código do Serviço 7.17. Da limpeza, drenagem, Código de Serviço 7.18. Serviços do item 11.01. Serviços do item 11.02. Armazenamento, depósito, carga e descarga, item 11.04. Execução dos serviços de diversão e lazer, descritos no item 12, todos que começarem com 12, 12.01, 12.02, 12.03, até terminar o 12, exceto 12.13. Então, se tiver 12.14 vai ter retenção, 12.15, certo? Continuando. Onde o serviço executado do transporte, item 16. Estabelecimento tomador de mão de obra na falta do estabelecimento domiciliado nos casos dos serviços do item 17.05. Feira, exposição, congresso, item 17.10. E porto e aeroporto, item 20 da lista. Todos os itens que estiverem subitens do item 20 vão estar obrigados à retenção. Então, reforçando, qualquer serviço que seja prestado por prestador do município de Toledo não está obrigado a ter a retenção. Se o prestador for de fora do município de Toledo e o serviço estiver sendo prestado aqui em Toledo, aí a gente vai verificar aqui nessa listinha, esse item, se está nesses itens de serviço. E aí sim, se ainda estiver aparecendo aqui nesses itens, no artigo 35, incisos 1 ao 20 do Código Tributário Municipal de Toledo, aí sim vai fazer a retenção. Todos os demais serviços prestados, eles não estão obrigados à retenção, tá, gente? O nosso Código Tributário Municipal, ele é uma cópia da Lei Mãe do ISS, que é a Lei 116 de 2003. Eu vou abrir aqui para vocês verem. E exatamente esses mesmos itens que ele traz ali no artigo 35 para obrigar a retenção, não é uma coincidência, são os itens que estão aqui no artigo 3º, tá? Da Lei 116, que é a Lei Mãe do ISS. Tá? Por que que estão aqui? Justamente porque o ISS é devido no local da prestação. Tá? Então, resumindo de forma bem rapidinha de novo, somente vai ser
retido deverá ser retido se for algum desses itens que a gente menciona aqui, e ainda assim somente se o prestador de serviço for de fora do município de Toledo e se o serviço estiver sendo prestado aqui em Toledo. Era isso, espero ter ajudado vocês, simplificar aí quando vai ter ou não retenção do ISQN nas notinhas fiscais de serviço tomado. Tudo que vier com retenção que não estiver nesse resuminho que eu passei para vocês, pode pedir para o tomador alterar lá, porque ele está fazendo a retenção sem a obrigação, tá? Não é que está errado, mas não é obrigado a ser retido.